Pessoal da igreja Capaz do Senhor, amém? Hoje é uma noite assim que para mim é de muita alegria, porque há muitos anos eu esperei para falar o que eu vou falar hoje. E quando o pastor me chamou, eu já tinha a palavra já dentro do meu coração, porque o Senhor já tinha ministrado. Então eu quero compartilhar aqui a palavra do Senhor em Salmo 42. É uma palavra bem conhecida, mas o Senhor ministrou algo assim tremendo e eu gostaria de compartilhar. Vamos lá abrir em Salmos 42. Aleluia. Vou ler. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus aonde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte do Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concedeu a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus da minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois Ele é o meu auxílio e Deus meu. Essa palavra é uma passagem aqui que o salmista, ele vem relatando. E eu, assim, estou muito alegre porque há exatamente um ano atrás, foi na primeira semana de avivamento do ano anterior, eu vivi um pouco disso, mas eu não entendia o caminho para sair disso. E ali o salmista, quando eu peguei para ler isso aqui, o Senhor, ele foi ministrando ao meu coração. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quero que vocês repitam comigo uma coisa: suspira. Agora eu quero que vocês suspirem. O que é suspirar? É inspirar profundamente e soltar. Façam isso. Dá um alívio. Dá um alívio. E quem faz isso é geralmente quem está com ansiedade, quem está com alguma coisa que precisa expressar esse ato. E eu quero que vocês digam um para o outro o seguinte. Eu quero que vocês digam: aonde você tem mergulhado? Aonde você tem mergulhado? Essa passagem aqui me chamou muita atenção um detalhe, quando ele diz que a corça, ela suspira pela corrente das águas. E eu fiquei tentando imaginar como que uma corça vai suspirar pelas correntes das águas. E eu fiquei tentando ali entender o que o salmista queria dizer. E ali eu vou aqui conjecturar, né, o que eu imagino que possa ter acontecido. A corça, ele é um animal que ele é um animal de 15 a 30 quilos, é um animal leve, é um animal ágil, é um animal mamífero, é um animal que ele tem um olfato muito lapidado, é um animal que solta, exala cheiro. E eu fiquei perguntando, como corça, se corça não é um animal aquático?
como a corça, ela suspira pela corrente das águas. Como é que funciona isso? E eu fui começar a buscar mais, estudar sobre a corça. E eu pude observar o seguinte, que a corça, como é que ela funciona? Quando ela vivia nesses ambientes de deserto, ela estava ali e ela exalava um cheiro. E aquele cheiro que ela exalava, os animais, os predadores, sentiam o cheiro dela. E quando eles sentiam o cheiro dela, eles iam correndo para atacar. E ela, como é um animal que ela tem um olfato muito apurado, ela sentia o cheiro das águas e ela ia para as águas para se esconder dos predadores. Então ela pegava, quando chegava um predador, ela corria e ela mergulhava sobre a corrente das águas. E por que ela fazia aquilo? Era uma forma dela se proteger. Ali ela estava buscando proteção, porque quando ela entrava nas águas, aquele cheiro que ela exalava, o predador sentia, mas não localizava, porque ela estava sendo purificada. E por que o salmista, por que Davi compara que como ele suspirava, como a corça suspirava pela corrente das águas, ele também queria suspirar em Deus. Entenda, quando ali o salmista, quando a corça ela mergulhava, ela buscava uma coisa, proteção. Ela buscava uma coisa, segurança. Ela estava ali correndo do predador para buscar proteção. E aqui eu entendo que quando o salmista diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. Ele quis dizer, Senhor, assim como a corça se esconde nas águas, eu quero me esconder nas suas águas. Davi ali, ele não estava querendo só buscar a presença de Deus, ele estava com a alma aflita, ele queria mergulhar em Deus, ele queria se esconder em Deus. E por que o suspiro? Quando você suspira, quando você está com problema, você resolvi. Quando você está apaixonada, que lindo. Então, todo momento, você reflete aquilo que está dentro de você de uma forma expressiva do lado de fora. Então, Davi, quando ele falou, assim como a corça se esconde, Pai, nas águas, eu quero me esconder em Ti, eu quero mergulhar em Ti, porque é essas águas purificadoras que tira o cheiro mau lá daquela corça que precisa tirar de mim. E o salmista ali, o que ele buscava, eu vejo muito isso, era essa proteção no momento da aflição da alma dele. Era isso que ele buscava. Além da presença de Deus, ele buscava em Deus, debaixo das potentes asas do Senhor, a segurança nele. Ele estava aflito. A Bíblia diz, relata aqui, porque hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ele quis dizer o seguinte, eu tenho um problema, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou oprimido, mas eu vou mergulhar nessas águas purificadoras e eu vou ali mergulhar e me limpar. Porque a corça, ela não consegue ficar o tempo todo mergulhando. Com certeza, ela mergulhava, ela tirava, respirava e continuava. E ela fazia para isso, para defender. E assim, Davi, ele compara, Senhor, assim como essa corça, eu quero estar protegida debaixo das suas águas, dentro da sua presença. E por que ele fez essa comparação? Eu quero fazer, na verdade, uma analogia entre a corça e nós. A corça, quando ela está o tempo todo, ela exala cheiro. E por conta do cheiro, os predadores a encontram. E o que analogia é essa com a gente? O pecado. O pecado, quando nós pecamos, nós exalamos cheiros. E o predador, ele vem querer nos atacar. E não adianta correr pelo meio do caminho, porque ele vai localizar. Nós precisamos voltar e mergulhar nas águas, porque só nessas águas nós estaremos seguros. Não tem outro caminho. Não adianta na hora da adversidade a gente querer largar o Senhor, reclamar com o Senhor, falar que Deus é esse. Eu sei que tem horas que acontece.
Por muitas vezes, às vezes eu não anunciei, mas eu pensei, meu Deus, que Deus é esse que eu estou servindo que nada disso muda? Eu não sirvo a Baal. O que está acontecendo? E por alguns momentos, eu perguntei a entender o que está acontecendo na minha vida. Porque não adianta a gente reclamar e não querer entender o que está acontecendo. Não resolve. Não resolve. E eu busquei o Senhor e falei, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? E há uns 4, 5 anos eu vinha nessa luta interior por um problema pontual na minha vida. Mas aquilo me afligia. Entenda uma coisa, sempre que Satanás quiser pegar a sua alma, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, quando criou Adão, ele suspirou, ele soprou na narina de Adão e falou, agora ela é alma vivente. Quando ele vir buscar ele vai vir buscar a nossa alma. Então, qual é a intenção de Satanás? É trabalhar nas nossas emoções, é trabalhar na nossa alma, porque ele sabe que tudo que ele trabalha aqui, reflete aqui. Só que eu ainda não tinha despertado para isso na minha cegueira, no meu problema. Eu estava como cega em tiroteio, sem saber para que lado ia. E eu vim falar uma coisa, quando Davi aqui, ele falou o seguinte, por que está batido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele quis dizer o seguinte, alma, espere em Deus, porque eu ainda não estou vendo nada, mas eu ainda o louvarei. Espera em Deus, Ele é meu auxílio, Ele é meu ajudador, Ele é meu braço forte. E por muitas vezes eu quis vencer na minha força. E sabe o que aconteceu? Eu só entrei numa guerra interior. Só que eu ainda não estava claro daquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu comecei a perguntar o que estava acontecendo. E aí, eu faço uma pergunta. O que estava acontecendo aqui com Davi? O que estava acontecendo aqui com o salmista? Ele tinha medo, ele tinha insegurança, ele tinha fraqueza, ele tinha problemas na alma dele, ele tinha fraquezas que ele não conseguia, ele com ele mesmo resolver. Mas eu peguei uma chave aqui nessa palavra e que mudou a chave da minha mente, quando ele disse o seguinte, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E ele disse aqui o seguinte, por que está batido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele disse o seguinte, ô alma, sou eu quem falo contigo, qual é a tua posição? Não é você que vai dizer para mim como eu vou caminhar, não é pelo que eu vejo, não é pela circunstância, é sobre o que eu digo que eu quero contigo. Porque somos nós quem dominamos a nossa alma. O Senhor nos deu poder para isso. Quando Ele fez lá, Ele criou o homem, Ele falou, eu darei a você poder para dominar a terra. E quando Jesus veio, Ele falou, em meu nome, façais todas as coisas, curaria enfermos. Então nós temos poder para fazer em Jesus Cristo. Nós só precisamos entender qual é a chave que precisamos virar. E outra coisa, por muitos anos eu passei nessa enquete dentro da minha mente. E aí eu não conseguia achar nada. Um dia eu falei, Senhor, quando eu li eu falei, Senhor, calma aí. Tem algum mistério nisso aí. E eu comecei a buscar conhecer, eu comecei a buscar entender, eu comecei a buscar estudos seculares, estudo da palavra, comecei a orar, buscar, mergulhar, porque eu estava decidida que eu não queria mais viver aquilo. Não importa o que acontecesse, o que eu tivesse que fazer, era uma decisão, porque eu creio que o meu Deus, o que meu Deus não pode fazer, não existe. Não existe impossibilidades para Deus. Eu não sei do seu problema como você não sabe do meu, mas eu sei de uma coisa, aquele que pode curar, Ele está aqui, Ele faz. Ele ainda faz e continuará fazendo. O problema é a nossa fé. Quem está no comando da nossa vida? Quem está comandando são as nossas emoções ou o Espírito Santo?
Porque nós somos um ser tricotômico, nós somos espírito humano, nós temos alma e corpo. O nosso espírito, ele se conecta com o espírito. Se você busca o Espírito de Deus, você vai receber a instrução de Deus através do Espírito Santo. Se você entra numa visão diferente da vontade de Deus, é um outro tipo de espírito que vai te influenciar. E esse espírito, nossa alma é sujeita ao espírito. Então entenda, a palavra é verdadeira, ela é suprema. É ela quem diz a minha alma o que ela vai fazer. Mas quando nós estamos cativos, a gente às vezes perde a visão. Cativo nas emoções. Cativo nas emoções. E aqui, quando eu entendi, eu comecei na verdade a entender por um sonho. Eu estava com um problema, como eu já falei, e aí eu me via num sonho com as mãos acorrentadas, com os pés acorrentados, com a mão cheia de milho, e uma coisa me empurrava dentro de um palco de um teatro. E eu assim, no sonho. Quando eu acordei, eu fiquei com ódio daquilo. Eu falei, calma aí, eu não sou filha de Baal, não. Eu sou filha de Deus. Por que eu estou com a prosperidade na minha mão e estou acorrentada? Então tudo que eu tenho está em mim. Eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho está em mim. Eu só preciso entender o caminho. E eu comecei uma busca incessante de uns 2 anos para cá. Eu falei, Senhor, eu quero te conhecer e eu quero me conhecer. Eu não aceito mais viver os mesmos problemas. Eu decidi, nem que eu tenha o que fazer, eu vou fazer. E algumas vezes eu fazia algumas coisas que meu marido olhava e falava, gente, está ficando maluca. Garoto, você está ficando doida. Que coisa estranha é essa? E eu não queria saber o que ia me libertar. Eu queria estar liberta. Eu queria estar salva. Eu queria, se falasse o que tivesse que fazer, eu faria em Deus, com a palavra de Deus. Porque eu queria me libertar. Porque eu tinha entendido que tudo que eu precisava estava nele. E já estava em mim. O problema não era com ele. Porque muitas vezes eu falava não, porque eu não falava. Eu tinha muito medo de falar, mas eu pensava. Falava, Senhor, que Deus é esse? Eu não aguento mais isso. Eu faço as coisas certas, eu tento melhorar. Isso eu sei que não está na minha justiça, porque já está pago, foi um preço pago na cruz. Mas eu queria entender o que estava acontecendo. Até que o Senhor me mostrou que o que eu precisava era quebrar muitos paradigmas na minha mente. Eu precisava quebrar muitas crenças. Eu precisava quebrar muita religiosidade. Eu precisava me rasgar em Deus e falar, agora faz aqui tudo da conforme a tua vontade. E como eu disse, o primeiro sonho foi esse. O segundo sonho eu sei com uma data, 6/3. E eu falei, Senhor, que data é essa? Que data é essa? E tudo bem, porque Deus, tem pessoas que Deus faz como Ana, né? Ele chega, curou e pronto, você viu e foi embora. Mas tem pessoas que é o processo que cura, é no processo. Porque se o Senhor tivesse feito o que Ele fez na minha vida, alguns anos atrás como mágica, eu não teria aprendido, provavelmente eu poderia voltar no problema. Então o nosso Deus, Ele é pedagógico, Ele faz questão de nos ensinar. Mas na escola do Senhor, é na prática que você vive. Você vive aqui, ó, na carne. Não é fácil, é bonitinho contar no final, no fim das coisas. Mas no início e no meio dói, que você às vezes grita de dor. Quantas vezes no meu secreto eu me derramei em Deus e misturava, desculpa a expressão, meleca com choro, com tudo. E um dia o Senhor falou para mim, levanta e bota tudo em ordem. Falei, em ordem o quê? Eu não fornico, eu não traio meu marido. O que está acontecendo? Não, a gente acha que é só coisa assim. Ele queria botar aqui em ordem, a minha mente em ordem, a minha sanidade na palavra dele, firmado nele. E como eu disse, essa data. E eu comecei aquela busca incessante. Falei, Senhor, não tem mais saída. A única saída é sair desse problema. Eu não aceito mais. O que tiver que fazer, eu vou fazer e fui. E um belo dia, na última semana de 2020, era antes do ano novo, foi o último domingo antes do ano novo para 2021. O pastor falou algo. Gente, é cada coisa que eu fiz que eu nem tenho coragem de contar. Tem coisas que a gente só nem fala. Porque o pessoal fala, é maluca, é doida, mas não é doida não. É a vontade de vencer. É a vontade de passar para um outro nível. Porque você não quer mais aquilo, tu entendeu que aquilo não é bom. E aí, nessa última semana, o pastor falou algo no altar.
falou assim. E eu todo dia orava com o Salmo 126. E eu falava, Senhor, aqueles que vão semeando, chorando, voltam com seus júbilos, cantando de alegria. Ainda vou ficar como os que sonham. E todo dia era aquilo, e todo dia era aquilo. E o pastor falou algo no altar. Por isso que o Felipe falou algo que é verdade na hora da oração. Fiquem atentos com o que sai do altar do Senhor. Porque às vezes a gente fica conversando desatento e perde a bênção. A gente nunca sabe quando é a visitação do Senhor na nossa vida. A gente nunca sabe. E ali o pastor falou algo que era tudo que eu falava com Deus no meu secreto. E quando o pastor começou a falar, eu falei para o Wagner, o pastor está falando comigo. E o pastor foi falando, e eu fui assim me derramando, porque eu fui sentindo. E ali ele falou uma coisa. Daqui por 3 meses, essa pessoa vai ver um sinal do que Deus vai fazer. E a partir daí o Senhor vai realizar tudo o que Ele tem para fazer. E eu tinha um contrato milionário, tá? De dívida. E o Senhor, eu fui há alguns anos, eu estava estudando para saber como é que eu saía daquilo. Só que a minha visão estava tão limitada que eu só olhava para o problema. Eu imagino que Deus deve falar, meu Deus, essa menina não tem outro assunto, só fala disso. Porque aquilo afligia a minha alma. Eu só sabia falar daquilo com Deus. Eu ajoelhava e falava. Eu imagino que Deus tampava o ouvido assim, porque Ele não aguentava mais eu falar aquilo. E quando Ele me deu uma visão, que era essa visão, que era eu que comandava a minha vida, eu falei, não, agora ninguém me segura. Eu comecei a falar pro meu marido, isso aqui eu vou resolver esse ano. Isso aqui eu vou resolver esse ano. Isso aqui eu vou resolver esse ano. Ele só me olhava, eu falava, eu vou resolver esse ano. E no dia 30/3, 3 meses depois, o Senhor realizou com 3% do valor do contrato. Com 3% do valor do contrato. Pode dar palmas porque é para Ele. Para Ele. Para Ele. Para Ele. Aleluia, aleluia. Porque eu, nas minhas orações, dizia assim, Senhor, eu vou morrer com esse problema. Porque como é que eu vou pagar 1.300.000 e pouco e ainda vou querer fazer minha liberdade financeira? Quando que eu termino? 80 anos, é melhor esquecer disso. Mas só que o Deus das causas impossíveis, Ele abriu meu olho quando eu comecei a focar e entender e falar como é que eu resolvo e esqueci de falar do problema. Ele falou, agora eu te mostro qual é a solução. E aí eu fui entendendo o caminho e eu escutava. E eu sou uma pessoa totalmente que eu observo tudo o que acontece. E eu escutei uma pessoa falar assim, nossa, tinha um contrato assim, assim, assim. Eu falei, como? E eu chamei a pessoa e falei, me conta isso aí. Aí a pessoa falou, eu falei, mas como é que foi? Ele deve ter pensado, eu tô fofoqueira, quer saber da minha vida, mas não era nada daquilo, eu queria saber o caminho. E aí ele foi conversando, mas quando isso aconteceu? Quando eu tirei o meu olhar do problema e colei o meu olhar para o alto, coloquei o meu lugar na fonte, coloquei o meu lugar lá no rio de águas vivas. E aí, perante o Espírito Santo, Ele sabe disso. Eu nem lembrava mais de orar por aquele problema, mesmo antes de ter acontecido isso. Porque meu problema agora já era o seguinte, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, me limpa, Senhor, me liberta, Senhor, salva a minha casa, Senhor, realiza a tua obra em mim, Senhor, eu quero ser limpa diante da tua face. Eu comecei a querer me libertar e no processo da libertação houve uma liberação. No processo da libertação houve uma liberação. Porque como a palavra do Senhor diz, é no caminho. E ali naquela caminhada com Deus, no primeiro dia de março, eu comecei, sem lembrar dessa data 6/3, eu comecei ali um jejum. E nesse dia eu encontrei Felipe. Aí o Felipe falou assim, Varoa, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Começa um jejum por 1 ano. E eu falei assim, 1 ano? Aí na hora eu contei o dia, eu falei, meu Deus, 6/3. Na hora eu contei o dia, eu falei, caraca, 6/3. Eu falei, Felipe, deixa eu te contar, eu já comecei, eu estou no propósito hoje, mas eu já vou continuar, porque eu sei que o Senhor vai quebrar e vai abalar as estruturas do inferno com isso. E ali eu comecei a buscar ao Senhor, e no meio da busca do Senhor, eu já tinha esquecido dessas situações todas, porque não era só essa não, eu tinha outras milhões de outros problemas. Só que aquele problema se tornou desse tamanhozinho, porque eu entendi que a chave era, sou eu quem comando. Agora não é mais você que me comanda. Agora sou eu que te comando.
Porque tudo aquilo que você vê é reflexo do invisível. Tudo que você olha e não gosta é reflexo do invisível. A palavra de Deus diz que um coração grato, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, se tudo que você vê não te agrada, o problema começa aqui dentro. Aqui dentro. Se você vê algo que não te agrada, o problema começa aqui dentro. Começa dentro de nós. E a gente precisa entender, como a palavra diz, a gente colocar a nossa alma em submissão a Deus. Fala, alma, por que estás batida? Por que está abatida? Por que você está com medo? Por que esse medo está me gerando pânico? Por que esse problema está querendo me gerar uma depressão, para eu ficar no quarto escuro, isolada? Por quê? Acala-te, espere em Deus. E outra coisa que os pastores, pastor Marinaldo falou, o Felipe falou, algo muito verdade. Que a gente, às vezes, o mundo, os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Nessa minha busca, eu fui querer buscar entender como é que essas pessoas viviam, como é que eles saíam desse problema que eu estava enfrentando. Porque quando você tem algo que você não pode, não se junta com quem não pode igual você. Vai buscar alguém para te orientar que já passou por aquele problema. Não se junta para reclamar, se junta para buscar alguém que já viveu para te ajudar a sair. E eu peguei e comecei a buscar, Senhor, como é que essas pessoas vivem? Como é que eles fazem isso? E como é que é aquilo? E como é que é aquilo outro? E encontrei um servo de Deus, que é um mentor financeiro, um coach financeiro, e que ele também é evangélico. E ali ele estava contando um testemunho dele, que ele tinha uma dívida de 10 milhões. E ele hoje é um cara muito próspero. Eu falei, se ele consegue, eu consigo. Se ele resolveu isso, eu comecei a buscar conhecimento terreno e conhecimento da palavra. Porque às vezes nós estamos orando para receber algo, como o Felipe falou, mas a gente não se prepara para receber. E aí a gente fica frustrado porque não recebeu, mas a culpa não é de Deus, é nossa. O problema não é com Deus. Parte depende dele, mas parte depende de nós. Parte ele faz, parte nós fazemos. E aí eu comecei. E algo que eu falei aqui que foi falado, eles fazem muito visualização. Só que o mundo, eles fazem a visualização do jeito que eles querem. A gente visualiza e traz a existência pela fé daquilo que não existe. É como o pastor Marinaldo viu, é imaginar na tua cozinha, você fritando ali o bife. É você imaginar, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E como é que você espera se você não sabe como vai ser? Então você precisa idealizar. E nessas questões minhas de ficar imaginando e visualizando, e a palavra de Deus, e várias vezes é isso. Eu vi um homem de branco que ele vinha, ele pegava na minha mão e a gente passeava. Porque o Senhor, ele fala o seguinte: medita na palavra de dia e de noite. Meditar é pensar de forma mais profunda na palavra. Eu sou uma pessoa que eu começo às vezes a imaginar aquilo que eu estou lendo, porque eu preciso na minha mente criar um cenário. Eu sou visual, cada um é uma forma. Eu sou visual, preciso ver. Eu preciso criar na minha mente essa palavra. Quando eu li, eu precisei imaginar, porque assim eu entendo. E é a minha forma de tratar comigo. Porque o alto, quando ele disse aqui, quando o salmista disse o seguinte. Calma aí. Aqui. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele diz o seguinte: epa, eu me conheço. Eu sei que aqui é um problema almático. Não é um problema físico. Porque às vezes a tua alma abate o teu físico. Às vezes o teu espírito não está alimentado, ele vai e abate a tua alma. Ou vice-versa, a gente precisa estar em equilíbrio, espírito, alma e corpo. E aqui ele se conheceu, ele olhou para dentro dele e ele deu o comando. E a chave que eu quero que vocês peguem hoje é justamente essa. É você entrar no comando da sua vida. É você não deixar mais as emoções dizer para você o que você é. É não deixar mais o que você vê falar para você o que você vai ser. Porque agora você que entra no comando, você vai declarar tudo aquilo que o Senhor já falou. Eu sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou amada do meu Pai. Ele me ama, Ele me salvou, Ele me lavou. E você vai começar a declarar as boas novas do Senhor. Você vai começar a trazer à tua memória tudo aquilo que te traz esperança.
E isso que te traz esperança é o que vai criar o seu visível. O seu invisível que vai criar o seu visível. É a sua fé. É o poder de você entender que é você que comanda a sua mente e que é o Espírito Santo que governa a sua alma e o seu corpo e o seu espírito que vai fazer você viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então entra hoje, a chave que eu vim para falar é: esteja no comando. Esteja no comando da sua vida. Se você às vezes não conhece como se faz isso, busque uma orientação. Se quiserem conversar comigo, com alguém que talvez, porque como eu disse, não fique com vergonha. Quantas vezes eu liguei para a pastora, quantas vezes eu liguei para o pastor para entender. Quando o Felipe me falou de 1 ano de jejum, eu falei: pastor, 1 ano. Ele: minha filha, que 1 ano de jejum? Não é 1 ano inteiro, não. Eu voltei e liguei para ele, que eu tinha entendido errado. Era uns dias a cada mês por 1 ano. Eu falei: gente, eu pensei, como vai ficar 1 ano? Meu marido vai fazer o quê? Vai falar: minha filha, tchau? Falei: e aí, que problema é esse que eu vou arrumar pra mim, gente? Isso não é de Deus, não? Eu falei: Senhor, eu vou entrar num estreitinho aí com meu marido. Como é que eu vou arrumar isso? 1 ano. Aí eu liguei pro pastor, liguei pro Felipe, liguei pro pastor. Eu falei: gente, eu faço o quê? Eu falei: eu vou orar, gente. Aí eu entendi que não era 1 ano, porque eu falei: como é que eu vou arrumar com isso agora? Falei: meu mãe, eu não vou ter sabedoria, né? Falar: minha filha, tchau, porque 1 ano não é que faz isso. Mas o que acontece? Tem coisas que você não vai saber, que você vai precisar de ajuda. E não ficou vergonha. Não é covardia você pedir ajuda, é covardia você morrer no deserto. Aí sim, porque a palavra de Deus, Paulo nos diz: combati um bom combate, guardei a fé. Precisamos guardar a nossa fé até o fim. E mais uma coisa para finalizar. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas não dá para falar, falo muito. E aí eu tinha muitas coisas que o Senhor fez, muitas coisas o Senhor fez na minha vida esse ano, muitas coisas. E por que eu falo que hoje eu estava muito feliz porque era a primeira semana. Eu fiz uma viagem no ano passado, na semana do avivamento. Eu cheguei na sexta-feira à noite. Quando eu cheguei no sábado, na sexta-noite, eu estava com a alma batida. E tem vezes que você está triste, sabe nem por quê. E é a hora que você tem que falar para você: vem cá, por que eu estou triste? Qual o motivo que eu tenho para isso? Porque você precisa entender o que está acontecendo com você. E aí eu vim aqui para o culto do sábado de manhã, na semana de avivamento do ano passado. E assim, não é porque eu estou aqui, não, eu falo, todo mundo sabe. O pastor é uma bênção, ele conhece as pessoas quando ele olha. Ele estava lá na frente, acabou o culto, eu dei tchau, pastor. Aí ele me chamou: minha filha. Eu falei: oi, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem? Eu falei: tá nada bem não, pastor. E comecei a chorar. E ele nunca tinha me visto assim, porque eu não sou disso. Eu choro quando eu sinto a presença de Deus. Mas o problema, eu tento resistir, porque eu sei que ninguém vai resolver o meu problema. Só quem vai resolver é Deus. É para Ele que eu tenho que recorrer. Algumas vezes minha mãe me dizia, quando ela me via assim, dentro, aflita, agitada, ela dizia: o que você está passando? Falei: mãe, não adianta falar, porque ninguém vai resolver, só quem resolve é Deus. Mas conversa. Eu falava: não quero conversar, porque oh, Jesus. E eu falava assim: quem tem que resolver não quer resolver, então deixa, quando ele quiser resolver, ele resolve. Mas por quê? O problema não era com ele, era comigo. E eu só dizia isso: a hora que ele quiser resolver, ele resolve. Porque ele não quer resolver, então eu vou ficar falando pra quê? Não adianta, não resolve. Mas não era com ele, era comigo. O problema não era da fonte, era da pessoa que não queria se submeter ao rio. Sabe? E ali nessa, o pastor me chamou e falou: vamos lá no gabinete para conversar. E eu já estava com vontade de conversar com o pastor, porque eu nunca tinha feito um gabinete. Nunca tinha feito. E ali nós conversamos, ele me deu orientação, e eu peguei tudo aquilo que ele me falou. Ele falou eu estava muito cansada, eu estava trabalhando demais, eu não conseguia buscar a Deus, eu não conseguia vir para a igreja, eu estava aflita, angustiada, estava tudo. E ele falou assim: minha filha, faz assim, 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 vende o mercado para você, busca outras coisas que você tenha mais paz, mais tranquilidade. E eu falei: se ele me disse, ele está me orientando por Deus, porque eu orei. E tudo isso eu fiz, e tudo isso o Senhor realizou. Tudo. Eu estava assim, mais de 5 anos tentando vender o comércio que eu tinha, porque eu estava aflita, eu não queria. E por que eu não queria? Porque eu sei que aquilo precisava de me exigir 12 horas ali dentro, não estava alinhado com o meu propósito.
O meu primeiro propósito é cuidar da minha família, é cuidar das coisas do Senhor. E as outras coisas eles vão me acrescentar. O Salmo 127 diz o seguinte: aqueles que Ele quer, enquanto Ele dorme, Deus abençoa. Não preciso de dormir igual escrava só para comer e acordar no outro dia. E quando Ele me orientou, eu fiz. Eu vendi o mercado, eu recebi à vista. Quando eu botei para vender, o meu marido falou: isso, ninguém vai pagar isso. Eu falei: vai sim. Pagaram tudo, vendi o meu carro também à vista. Veio um homem lá de Manaus buscar meu carro no Rio de Janeiro com carro guincho, me pagou à vista, porque o sobrenatural aconteceu. E por que aconteceu? Porque eu falei: eu quero me libertar, eu quero me lavar, eu quero me limpar, eu não aceito mais viver como escrava, eu sou livre em Ti. E o Senhor foi me trazendo novidades, foi me trazendo projetos, e hoje eu trabalho com outra coisa que não trabalhava, e hoje eu estou feliz, muito mais feliz. E não só feliz, eu estou podendo jorrar na vida de alguém tudo aquilo que eu vivi. Eu estou sendo ponte para alguém, para diminuir o tempo dela de caminhada. Isso não tem preço. Eu converso com pessoas, eu falo de trabalho e eu falo do Senhor. O Senhor me deu a oportunidade de falar do amor dEle no meu trabalho. E essa semana, eu tenho muitos sonhos, e um desses sonhos, eu sonhava com Portugal, com Nova York, com os Estados Unidos, com não sei o quê, tudo quanto é tipo de país. Eu falava: meu Deus, será que eu vou abrir mercado tudo nesse canto? Eu nem quero, Senhor, tá louco? Não quero isso não. Porque olha a nossa inocência, a nossa ingenuidade de achar que Deus ele vai agir como a gente acha. Eu achava que era assim. E como eu queria vender, eu falei: não está alinhado com o que eu quero, será que eu estou errada? Eu comecei a estar em conflito. E aí, essa semana não, deve ter uns 2 meses, eu atendi uma cliente de Nova York. E aí eu atendendo ela, e eu conversando ali com ela, ela me mostrando a neve, e a gente conversando, o Senhor me fez lembrar desses sonhos, desses países. E ali a minha vontade de chorar, eu fiquei engasgada, eu não conseguia falar. Eu falava: só um minutinho, que eu tive que desligar o Zoom, porque eu não conseguia mais falar. E ali eu chorei de alegria. E eu lembrei do Salmo 126. Esperei, sabe? E ali eu esperei, eu plantei chorando, eu semeei chorando, mas eu estou trazendo feixes, me alegrando nele, porque hoje eu fico com meu filho, hoje eu faço o meu trabalho, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, o Senhor está enviando clientes, eu estou ajudando pessoas, e tudo que o Senhor tem feito está no caminho. E eu creio que grandes coisas Ele ainda vai fazendo, estou no processo. Mas quando eu decidi, por isso que eu falei, decida virar a chave. Decida entender que é você quem comanda a sua vida. Se o que você vê não está bom, o problema não é com Deus, é com você. O problema não é com Deus. Quando eu vivi aquilo tudo, não era com Deus, era comigo. E vou contar mais uma, porque eu tenho uma lista aqui de coisas que o Senhor fez, mas não dá tempo. Eu comprei um carro 10 mil abaixo da tabela FIPE. Você acredita nisso? 10 mil abaixo da tabela FIPE, único dono, um carro novinho, tudo tranquilo, porque eu queria um carro menor, não precisava mais daquele carro que eu tinha. E aí hoje, para a glória de Deus, eu consegui organizar minha vida, consegui organizar as coisas, hoje eu guardo meu dinheiro, hoje eu estou vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Claro que eu não estou ainda onde eu quero, mas eu estou no caminho. Eu estou chegando na minha Canaã daqui a pouquinho, porque eu já determinei esse ano. Vai ser já começou há 2 anos totalmente diferente. E esse ano vai ser extraordinário. Porque o Deus das causas impossíveis vai continuar a fazer na minha e na sua vida. E o que eu preciso para isso acontecer na minha vida? Basta você crer. Basta quando a vozinha vem assim, ó, você não pode, eu posso. Você está com medo, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Você é fraca, eu não sou fraca. E no Senhor eu sou forte, porque é Ele que é a minha força. Eu estou triste, eu estou triste. Por que eu estou triste? É por isso. Tá, mas o Senhor vai me dar provisão e eu vou me alegrar nele. Começa a declarar a chave que está aqui. Começa a declarar, porque vai viver uma nova história. Vocês vão viver, porque eu estou vivendo pela misericórdia total de Deus, né? Porque eu tive a atitude de querer mudar, mas foi o Senhor que quis realizar. Então estejam prontos para mergulhar. E como eu falei aqui, na pergunta, né? Aonde você tem mergulhado? Você tem mergulhado nas suas emoções?
Ou você tem mergulhado nas águas de Deus? Você tem mergulhado nas suas aflições? Você tem feito, a tua alma está abatida e você está indo junto, mergulhando naquela situação? Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Por muitas vezes foi muito difícil eu falar coisas contrárias ao que eu sentia. Mas eu entendi na neurociência que é um computador. A Bíblia diz, para você ver, tudo que eu falo que o filho das trevas é mais prudente, tudo que o mundo ensina está aqui. O pessoal fala da lei da atração, o Espírito Santo que atrai aquilo que existe, mas que ainda não está aqui. É a nossa palavra, que é a caneta do habilidoso escritor falando, e a força do Espírito Santo que traz. Se eles chamam lei de atração, tudo bem, mas eu creio que é a força do Espírito Santo que vai trazer existência aquilo que não existe. Ah, é visualização, não importa. A palavra do Senhor diz, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu vou semear chorando, mas eu vou me alegrar e eu vou me imaginar chegando aonde eu quero. Não importa o nome que dá lá, importa você viver a fé potente que o Senhor tem para nós. É através da fé, é através do caminhar. E várias vezes eu nessa caminhada, eu vendo que não era, eu falava assim, meu Deus, eu falava assim, não quero saber. E eu falava o que eu queria. E eu comecei a entender tanto isso, que meu esposo fala assim para mim. Um dia ele queria algo, ele falou assim, fala isso. Eu falei, tu tá achando o quê? Me chamando de guru? Fala, você tem fé não? Não, porque tudo que você fala acontece. Eu falei, não falo não. Eu só estou tendo fé agora, que eu entendi, para crer naquilo que o Senhor já disse aqui. É isso, é isso. Então entendam, movimente-se, mergulhe nas águas de Deus, porque tudo que nós precisamos está aqui. Como eu falei, tudo estava na minha mão, mas eu estava cativa nos meus pensamentos medíocres. E quando eu entendi que nele eu posso todas as coisas, houve uma libertação e uma liberação. E quanto tempo você talvez já estava preparado? A culpa era do Senhor? Não, era minha. Então hoje decida a virar essa chave. Vamos orar para a gente terminar em nome de Jesus. Se alguém quiser vir aqui na frente, estiver com algum problema, precisando mesmo de virar essa chave, porque a mente está cativa. E não tenha vergonha não, porque várias vezes eu vim aqui, porque eu precisava que houvesse uma libertação na minha mente. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Paizinho, diante da Tua presença, Pai. Pai, assim como a corça, Senhor, anseia por águas, Pai. Nós, Senhor, ansiamos pela Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, lava a minha vida, lava a vida dos meus irmãos, lava a vida de quem está aqui na frente, Senhor. Eu sei, Pai, que tem momentos, Pai, que nós não acreditamos, Pai. Mas, Senhor, eu quero declarar que agora quem vai comandar é eles, Pai. São elas, Pai. São eles que vão dizer, eu posso, eu consigo, eu vou derrubar essa muralha, porque no Senhor eu posso, Pai. Senhor, que eles possam entender, Pai, que hoje foi liberado, Pai, uma chave, Pai. E a chave está aqui. Para quem quiser pegar e abrir essa porta, a porta do comando das suas vidas, a porta que agora não é mais as suas emoções que diz quem você é, ou para onde você vai, é o Espírito Santo de Deus que te guiará para aquilo que você falará, e você viverá, você não morrerá, antes viverá, em nome de Jesus. E Ele, o Deus das causas impossíveis, que assim como Ele fez na minha vida, e que Ele ainda está fazendo e continuará a fazer, fará na vida daqueles que querem, porque é como um rio que lava quem quer, entra quem quer, mergulha quem quer, liberta aquele que persiste. É persistindo, é na perseverança, é na busca incessante que o Senhor trará. E assim eu declaro no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor trará à existência hoje para as nossas vidas. E assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Aleluia.